Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é zero. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária. Sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. Olá, boa tarde. Estive a ouvir agora a intervenção na resposta ao tal senhor que tinha os 80 mil euros, e o que eu gostava que o Pedro pudesse sugerir era junto de que bancos seria mais aconselhável fazer os tais PPRs moderados, saber dos tais ETFs, obter essa informação. Obrigada. Olá, muito obrigado pela sua pergunta. Antes de mais, é uma pergunta absolutamente normal para quem quer começar a investir e não sabe por onde. Eu também passei exatamente por isso, não fazia a mínima ideia onde é que se fazia um PPR, onde é que se subscrevia um ETF, e muitos desses produtos eu achava sempre que esta coisa das bolsas era uma coisa hiper complicada, até ter começado a fazer perguntas e muito rapidamente cheguei lá, e eu acho que isso vai acontecer também convosco. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, também de acionar aí o sininho para ser avisado sempre que houver um episódio novo. Já sabe que é sempre às segundas-feiras, às 7 da manhã, e o Vamos a Contas é às quartas-feiras, também às 7 da manhã, e às vezes às sextas-feiras há também um episódio novo quando se justifica. Ora então, por onde é que nós começamos a investir? Qual é o melhor banco? Quem já segue o Contas Poupança há vários anos já sabe o que é que eu vou responder, que é: não dá para responder assim. Porque aquilo que é bom para mim não é bom para si, e aquele que para mim é o melhor banco ou a melhor corretora, para si pode não fazer nenhum sentido. Eu passei de um hiperconservador, eu ia dizer um investidor conservador, mas não, eu nem sequer investia, portanto era só um hiperconservador, portanto tudo com capital garantido, tudo no meu banco de sempre, só certificados de aforro e nada mais do que isso. E depois agora passei do 8 para o 80 e portanto sou um investidor muito agressivo. Não me importo de correr o risco de perder dinheiro para ganhar dinheiro, e eu sei que a maior parte de vocês não pensa assim, e faz muito bem em não pensar assim. Todos nós somos diferentes, e parto do princípio que esta pessoa que fez a pergunta é uma investidora, uma possível investidora conservadora. Portanto, também, como já sabem, por uma questão de independência, de isenção e por uma questão ética, não lhe vou dizer qual é que é o melhor banco ou a melhor corretora. Vou falar-lhe das várias opções que tem disponíveis e que critérios deve utilizar para fazer uma escolha que seja adequada ao seu perfil. Vamos lá então começar pelo princípio. Onde fazer um PPR moderado? Eu tenho 14 PPRs e ainda farei mais no futuro se eu achar que há outras opções que eu também quero conhecer. Eu faço isto por razões pedagógicas, para eu perceber como é que eles funcionam, quanto é que eles rendem, quais são os custos reais que têm para meu benefício, para depois eu escolher aqueles onde eu vou colocar os meus reforços, mas também e sobretudo para partilhar essa informação convosco. É esse o meu objetivo. Transformei isto na minha missão, levar literacia financeira às pessoas, e para eu fazer isso da forma mais rigorosa e real possível, eu tenho de pôr lá o meu dinheiro.
Portanto, para alguém que quer começar, eu não lhe vou dizer para se pôr já num PPR que tenha demasiado risco. O que é um PPR moderado? É um PPR que de 1 a 7 esteja ali no nível 4 ou 5 no máximo. Vá. Agora, porquê é que isto tem de ser um fato à medida? Ou um vestido à medida, no seu caso? Porque eu sei que nesta fase não adianta eu dizer-lhe que o melhor PPR ou o mais rentável é o deste banco ou este que está neste banco, porque, por exemplo, não adianta pagar comissões de manutenção de conta noutro banco para além do seu, porque às tantas essas comissões vão comer qualquer lucro que vá ter com o seu PPR. Não faz sentido. Portanto, eu já vou dar mais alternativas, mas o conselho que eu dou para quem está a começar a partir do zero é: vá ao seu banco, seja ele qual for, e pergunte quantos PPR é que eles têm em comercialização. Agora repare, é muito importante saber fazer esta pergunta. Não vai perguntar-lhe qual é o melhor PPR, porque eles vão dizer-lhe aquele que eles querem vender e que está, entre aspas, em promoção naquele mês, porque às vezes os bancos têm objetivos para atingir, ou então o bancário vai oferecer-lhe ou propor-lhe o PPR que ele acha que você quer. E nesta fase inicial, nós queremos que vocês tenham o máximo de escolhas possível. Portanto, vai perguntar quais são todos os PPR que eu posso subscrever aqui neste meu banco sem pagar mais nenhuma comissão. Porque com certeza já paga comissões, portanto, fazer um PPR, seja ele qual for, nesse banco, não vai implicar mais despesas para si. Nesta fase, este é o primeiro critério. Ao fazer esta pergunta, vão mostrar-lhe, provavelmente, os seguros PPR, que têm capital garantido, mas rendem uma miséria e têm comissões de gestão altíssimas. Não queira, portanto, eu já estou a dar esta resposta porque me falou em moderados. Portanto, moderados significa que não têm capital garantido e têm de assumir esse risco. Certo? Muito bem. Então, ao assumir um moderado, quer dizer que, muito provavelmente, terá metade obrigações, portanto, metade num produto que cresce pouco, mas é quase garantido, e a outra metade são ações. Portanto, estão relacionadas com os investimentos na bolsa, que esses, por terem maior risco, também têm a possibilidade de maior rendimento. E, portanto, sendo ali um 50-50, quando cresce também não vai crescer muito, mas se descer também, pelo menos metade do valor não desce praticamente nada. Por outro lado, também vai ficar a conhecer aqueles mais arriscados, aqueles que têm poucas obrigações e muitas ações. E é isso que lhe vai permitir, como se estivesse num restaurante, olhar para o menu e escolher o prato, neste caso o PPR, que lhe interessa mais nesse dia ou nessa semana em que andar a investigar, em que for investigar os PPRs que existem no seu banco. Porque já tem acesso a uma cara conhecida, parto desse princípio, já tem os números do apoio ao cliente, para o caso de ter alguma dúvida ainda antes de tomar a decisão, não tem de escolher logo nesse dia. E depois vai fazer uma outra pergunta, que é: quanto é que rendeu nos últimos 5 anos, 3 anos e no último ano, cada um dos melhores destas 3 categorias? O seguro PPR, quanto é que rendeu nestes 3 períodos? O moderado, o melhor moderado, quanto é que rendeu nestes 3 períodos?
E o agressivo, quanto é que rendeu nestes 3 períodos? Vou recordar: 5 anos, 3 anos e 1 ano. Isso vai permitir fazer já uma primeira escolha. Vamos partir do princípio que ficou pelo moderado, então agora vai fazer outras perguntas. Quais são essas perguntas? É se tem comissão de subscrição. Se tiver, não faça esse PPR. Depois vai perguntar se tem comissão de resgate. Se tiver, não faça esse PPR. Depois vai perguntar, eu espero que vocês depois tomem notas disto. Ouvem as vezes que forem precisas, fazem pausa e vão lá levar estas perguntas apontadinhas num papel ou no telemóvel. Vai perguntar qual é a comissão de gestão, que é quanto é que eles vão tirar todos os anos para ter esse PPR. Essa comissão de gestão, eles não vão tirar ao seu dinheiro, vão tirar à rentabilidade do PPR, do dinheiro que lá pôs. Portanto, se for de, por exemplo, 1,5%, quer dizer que se cresceu 3%, é porque ele na prática cresceu 4,5%, mas eles tiraram 1,5% para eles. Se estiver a perder 1,5%, quer dizer que não estava a perder esse PPR, estava a 0, só que eles tiraram 1,5% para eles. Portanto, os bancos, ou corretoras, ou entidades, sejam elas quais forem, é assim que ganham dinheiro. Quer ganhe, quer perca, ou quer valorize, quer desvalorize, eles ganham sempre o mesmo. É assim que funciona este negócio. Portanto, nós queremos um PPR que cresça sempre de forma positiva, apesar dessa comissão. Agora, é importante que perceba que num PPR moderado estamos a falar numa média a 5 anos, a 10 anos. Haverá anos em que vai estar negativo, haverá anos em que vai estar positivo, haverá anos em que vai estar muito positivo e anos em que pode estar muito negativo. O que interessa é média ao longo do tempo. Feitas estas perguntas, se for mais de 1,5%, pense 2 vezes antes de fazer esse PPR. Se for 1,5%, vá 1,6%, 1,7%. Pronto. Como é para efeitos pedagógicos nesta fase, eu sugiro que aceite, se sentir confiante, antes de ir a procurar a outros bancos. Depois, outra dica que eu lhe quero dar é, ao decidir por esse banco, pelo seu banco, qual é o valor que deve pôr logo de início? Bom, o primeiro critério é, nesse seu banco, qual é o valor mínimo, porque cada PPR pode ter um valor mínimo para começar. Alguns são 25 euros, outros são 200 euros, outros são 500 euros, alguns são 1000 euros, outros são 1500 euros. Portanto, tem de avaliar isso também. Portanto, o que é o melhor banco? É o banco que lhe oferecer um PPR com aquelas condições que lhe mencionei e para o qual você tenha dinheiro. É tão simples quanto isto. O que é que eu quero sublinhar aqui? É que fazer 100 euros pode ser bom para começar. Mas, para ver dinheiro que se veja e para ver a relevância da evolução desse PPR, eu diria que para começar um PPR, e uma vez que estamos a falar de entidades credíveis, eu sugeria começar com 1000 euros. Se 1000 for pouco para si, for muito para si, peço desculpa, 500 euros. Se 500 euros for muito para si, então ponha só 100 euros. E porquê os 100 euros? Porque permite fazer contas à percentagem. O que quer dizer que quando subir para 120 euros, os 100 que lá pôs, vai perceber que se tivesse posto 1000, agora teria 1200 euros. Que se tivesse posto 10.000, agora teria 12.000 euros. Portanto, ponha lá valores que lhe permitam aprender
de uma forma simples, prática e rápida, quanto é que teria se tivesse posto mais. Eu começo sempre os meus investimentos com 100 euros, ganhando confiança, ponho 1000 e depois a partir daí, ganhando ainda mais confiança, vou reforçando com valores muito mais substanciais. Mas para começar, são estas as dicas então que lhe quero deixar. Isto em relação aos PPR. Agora, em relação a ETFs, sugiro então que para ETFs ponha só 100 euros. Porquê? Porque se for num banco, as comissões dos ETFs normalmente são altíssimas e, portanto, será só para perceber como é que funciona. E vai fazer então a mesma pergunta que fez em relação aos PPRs para os ETFs. Portanto, depois de despachar este assunto, vai perguntar: e eu agora quero fazer uma outra questão. Vocês também têm ETFs? E o senhor vai responder sim ou não. É mais difícil haver muitos bancos com ETFs, ao contrário dos PPR que quase todos têm. Portanto, eu diria que os bancos mais ligados ao investimento, como o Active Bank, o BIG, o Best, sobretudo estes três, têm ETFs, mas têm dezenas, se não forem centenas de ETFs para escolher. Mas em bancos normais, tipo Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Novo Banco, Montepio, portanto, todos esses, não é? Portanto, agora não vou dizê-los todos, mas aplica-se a todos. Vai perguntar então, e também tem ETFs? Que ETFs é que tem? Quais são aqueles que aconselha? E depois vai fazer outra vez a mesma pergunta. Então, eu para ter acesso aos ETFs, tenho de pagar alguma comissão anual ou mensal ou trimestral? E agora, a partir daqui, vai tomando a sua decisão, porque eu já sei que, pelo menos nos grandes, as comissões quase não compensam investir em ETFs nesses bancos. Porque se puser um valor pequeno, como eu lhe estava a dizer, de 100 euros num ETF, às tantas vai gastar mais em comissões. Só para subscrever vai pagar 15 euros, depois para retirar vai pagar 15 euros, a comissão de gestão vai ser altíssima, eventualmente também, e portanto muito dificilmente vai retirar lucro desses 100 euros que vai pôr num ETF. Mas têm, ok? E eu também tenho ETFs num desses bancos ligados ao investimento. Fazer ETFs num banco dos grandes, não vou fazer porque pelas minhas contas não compensa. No entanto, pergunte, porque se for para efeitos pedagógicos, como lhe estava a dizer, é uma opção, se sentir confiante, pelo menos para perceber como é que funciona. Mas, lá está, 100 euros para perceber como é que funciona. Porque depois há milhares de ETFs, milhares. Pergunte pelo SP500, comece por esse. É o mais simples de todos. Porque são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, na Bolsa dos Estados Unidos. Servirá para perceber como é que funciona e vai ver também a diferença de crescimento e de desvalorização em comparação com o PPR que já tem. Se quiser levar este exercício mais à frente e de uma forma mais séria para perceber como é que tudo isto funciona, eu até lhe sugeria fazer os dois ao mesmo tempo, eventualmente até no mesmo banco, para comparar, portanto, na mesma data, quanto é que um cresceu e quanto é que o outro cresceu, quanto é que um desvalorizou e quanto é que o outro desvalorizou, para poder perceber a longo prazo como é que cada um deles se comporta, para quando depois mais à frente tiver outros 1000 euros, mais ou menos, para reforçar, vai já ter luzes para saber como é que cada um deles se comporta perante os mesmos acontecimentos. Quando falo de PPRs e de ETFs, quero, depois de passar esta fase, e portanto como só falei de bancos, quero agora falar também só muito brevemente das outras opções, que é, normalmente as comissões são mais baixas
em corretoras ou em bancos mais ligados ao investimento. Já mencionei alguns há pouco. Também tem o Banco Invest, que tem o PPR mais conhecido em Portugal, que é o Alves Ribeiro, que é moderado também. E depois, se quiser ETFs, tem aquelas corretoras mais conhecidas, mas lá está, tem de abrir uma conta do zero. Recordo que tem, e esta lista não é exaustiva, nem tem nenhuma ligação em nenhuma delas, ok? Tem a de Giro, tem a XTB, tem a Trade Republic, tem a Trending 212, tem a Freedom 24. Portanto, mas isso já é depois de fazer isto que lhe disse dos bancos, ok? E depois aí vai conseguir ETFs muito baratos, com comissões baixíssimas e pagando muito pouco por cada operação que fizer. Portanto, é aí que eu tenho os meus ETFs. Mas, como lhe disse, também tenho ETFs num dos bancos mais ou menos grandes em Portugal, porque foi lá que eu encontrei um específico que eu queria ter. Espero ter respondido à sua pergunta. E se tiverem mais dúvidas específicas sobre o que eu acabei de mencionar, estejam à vontade, continuem a enviar as vossas perguntas em áudio para o WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Não se esqueçam de subscrever este podcast, de seguir as redes sociais, assinar a newsletter Contas Poupança em www.contaspoupanca.pt, seguir o canal de notícias do WhatsApp, seguir o canal de notícias do Instagram. Tenho 2 contas neste momento, Pedro Anderson Oficial e pedroanderson.pt. As 2 são minhas e são verdadeiras, e portanto, para além disso, também já estou no X e também no TikTok. Pronto, para pôr lá algumas coisas. Estou a começar essas redes também para tentar chegar a todos os públicos em Portugal com a literacia financeira, sem nenhum interesse escondido. Não peço dinheiro para nada, não estou a vender nada, quero apenas partilhar informação que possa mudar a sua vida para melhor. Muito obrigado, boas poupanças. Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é zero. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.